Você é feliz? Vê se você consegue responder essas perguntas com sim ou não, tá bom? Ajudar alguém te faz bem? Faz exercícios físicos com frequência? Consegue viver mais no presente ou no passado? Hoje vamos falar um pouco sobre o livro Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Feliz, de Ana Beatriz Barbosa Silva. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, bem-vindos ao canal. Eu estou lendo esse livro, Felicidade, da médica psiquiatra Ana Beatriz, e estou aqui no 70% do livro, no capítulo que fala sobre meditar é preciso. Mas eu fiquei meditando, foi no livro inteiro. E aí, sabe aquela vontade de falar alguma coisa, de vir conversar com vocês, para falar sobre o que está me despertando. As perguntas que eu fiz no início do vídeo foi a própria doutora Ana Beatriz que realizou. Eu respondi, são 50 questões que vão tentar dar um norte, um direcionamento para nós e depois trazer um resultado se sim, nós somos ou não, ou se estamos a caminho, ou ainda falta um pouco para chegar até a felicidade. Mas ela sempre deixa um consolo para quem ainda não conseguiu chegar até lá e continuar persistindo, porque foram muitas as buscas que vários profissionais, tanto da ciência quanto de outras áreas de conhecimento, fizeram para chegar até essa tal felicidade. Eu acredito que muitas pessoas busquem viver feliz, porque uma vez eu escutei que ninguém gosta de sofrer. E é verdade. Me diz aí, quem é que gosta de sofrer? Não é possível, né? Esse livro estou lendo aqui pelo Kindle, da doutora Ana Beatriz Barbosa, e eu gosto muito dos livros dela. Já fiz leituras aqui para colocar na playlist sobre ansiedade e depressão que eu faço, porque ela é uma especialista nesse assunto e eu aprendo bastante com ela, não só eu, muita gente. Ela também tem um podcast aqui chamado Pod People no YouTube e eu acompanho bastante, aprendo com ela e outros profissionais e super recomendo que vocês também busquem os livros e o podcast dela. É uma fonte que eu bebo bastante desta água para poder falar algumas coisas para vocês, as minhas percepções, a forma com que eu vejo o mundo, como eu busco a minha melhoria, e essa felicidade, essa tal felicidade também está aí. Quando a gente gosta de uma autora, um autor, é um desafio, porque a gente só quer destacar aquilo que a gente gosta e por fim a gente acaba destacando um monte de coisa. E depois fica até complicado de trazer aqui para conversar, porque a gente já viu aquela brincadeira que o pessoal marca só um textinho assim e os outros marcam um monte. Eu sou dessas também. Eu fiz várias marcações, mas não vou trazer tudo aqui para você, eu só quero comentar algumas coisas mesmo, é por isso que eu sempre digo, enquanto eu resenho um pouco, nós conversamos e refletimos também, porque se eu for falar tudo, é importante também despertar esse interesse em vocês de ir lá e buscar também na fonte, ou buscar outras fontes, porque eu também gosto, eu não gosto de ficar só em uma fonte, eu gosto de pesquisar aqui, ali, acolá, para aprender também com outras pessoas, outras formas de entender sobre essas coisas. Para começar, já é interessante saber que a doutora Ana Beatriz, ela ia ser uma médica dentista e não psiquiatra, igual ela se tornou tão reconhecida aí Brasil afora. E pelo que eu entendi,
ela teve um despertar bastante forte quando ela estava na fila para a inscrição da faculdade que ela faria. A irmã dela sugeriu que ela fizesse odontologia porque ela não tinha nada assim tão grande em mente, tão forte para que ela pudesse estudar. E como a irmã dela já era bem sucedida na área, ela falou: faz assim, você se inscreve para fazer odontologia, e nisso você vem trabalhar comigo, porque eu já tenho ali um atendimento nesta área, e você vai depois buscando algo que você goste dentro da área humana, para suprir essa sua necessidade de estar ali mais próximo do ser humano. É mais ou menos isso. Só que bem na hora que ela estava na fila fazendo a inscrição, um rapaz socorreu a doutora Ana Beatriz, que estava passando mal. E depois, quando ela se recuperou, ela perguntou para ele como é que ele sabia que ela estava passando mal. E aí ele começou a falar sobre as reações do corpo dela, a boca, como ela estava pálida, um pouco trêmula. Então ele começou a descrevê-la. E logo acredita que ela entendeu assim também que era aquilo que ela queria, era cuidar de gente. E foi então que ela decidiu se inscrever para a faculdade de medicina. E hoje é uma médica psiquiatra e tantas outras áreas aí que ela domina dentro dessa função. A doutora Ana Beatriz também contou o quanto ela amava a vozinha dela e como ela lidou com o luto, como é que ela lidou com outras situações que ocorreram próximo a ela. Uma dessas histórias é que quando ela era criança, ela identificou a felicidade mesmo após a avó dela ter morrido, mas acredito muito que é porque a avó cultivava nela esse amor e falava para ela, sabe? Diz que todo dia a vozinha dela ligava e falava que a amava, o quanto ela era importante, sabe? Uma criança de 9 anos, gente. Que coisa linda, não é mesmo? Receber esse amor, esse carinho. Quanta gente precisa desse amor, esse carinho e não tem. Então ela foi falando sobre esse amor da avó dela e as crianças ao redor também observavam, tanto que ela falava assim que tinha em mente uma memória de uma amiguinha que uma vez foi chamada em sala de aula pela professora porque a avó dela tinha chegado de viagem e aí ela ia para casa da avó. Logo após vários dias, a doutora Ana Beatriz pôde observar que na realidade ela foi morar com a avó em um outro estado, porque a mãe dela havia falecido. Então, assim, as pessoas sofrem, às vezes, pela mesma situação, mas não da mesma forma. Porque, veja bem, a doutora Ana Beatriz perdeu a vozinha quando era criança, mas ela também viu o quanto a avó de uma amiguinha cuidou dela, porque a mãe faleceu. É uma coisa louca, assim, né, de se pensar como é que as coisas acontecem ao nosso redor com as pessoas ao nosso redor. A doutora Ana também falou que achava que só existiam 2 grandes festas no mundo, que era o Natal e o aniversário dela, porque ela era bastante paparicada, porque ela tinha esse amor, esse cuidado ao redor dela, que ela gostava muito, quem é que não gosta, né? E isso sim foi só crescendo dentro dela, esse carinho, esse amor. Só que depois ela foi vendo que muitas outras coisas aconteciam. Não, pelo jeito não aconteceu nenhum episódio assim que marcasse ela, a existência dela e gerasse traumas. Ela mesmo, já ouvi ela falar até em podcast que ela não se recorda de nenhum momento assim que agravou, mas lógico que ela sentiu bastante a falta da avó dela quando faleceu. Tem uma passagem que ela conta que ainda na faculdade ali, praticamente no início, ela foi assistir uma palestra junto com os outros colegas dela, um outro médico psiquiatra, e ele perguntou o que era consciência, e aquilo mexeu bastante com ela. Ela deu uma resposta, e depois ele falou que ela estava certa em parte, que ele explicaria melhor, e tudo isso mexeu bastante com ela. Então ele dizia assim:
Estar consciente é um estado momentâneo no qual fazemos uso da razão para processar os fatos que vivenciamos. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo, é como conduzimos a nossa vida e, em especial, as ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas em nosso dia a dia. Em última instância, ser consciente é ser capaz de amar, foi como concluiu o professor. E isso a deixou bastante pensativa e ela disse que parece que tudo clareou, assim, sabe? Que ela conseguiu compreender se era mesmo aquilo que ela gostaria de fazer em sua vida. E mais tarde ainda, a doutora Ana falou que ela queria ser uma médica de corpo físico e também da alma. Tem uma pergunta que muita gente faz para saber se você está caminhando na direção certa ou na direção que muitos acham que é certo. E eu gostei muito de algo que ela disse aqui, que é assim: quando alguém me pergunta, mas aonde é que você quer chegar? Ela responde primeiramente para ela e depois para as outras pessoas: eu não sei. Mas isso não tem a menor importância, pois o que importa mesmo é me manter nesta trilha, tendo a paz interior como a melodia de fundo. E eu achei isso tão importante porque muitas vezes essas perguntas vêm e tem pessoas que não sabem responder. É a mesma história do propósito. É importante, lógico, saber ter um propósito na vida, sim, mas muitas vezes as pessoas não sabem dizer exatamente o que é o propósito delas. Mas ainda assim elas continuam trilhando para o caminho da felicidade, do amor, da felicidade. Cada um entendendo o que é felicidade para si mesmo, porque acho que só nós mesmos sabemos o que é a felicidade. Cada um sabe dizer e reconhecer aquilo que te faz feliz, embora muitas vezes não saiba expressar. É assim que eu entendo. E ela fala sobre felicidade e o verbo felicidar. E coloca aqui que é tudo aquilo que ela consegue abranger nas práticas diárias para ser feliz. Uma coisa que eu achei bastante interessante é ela falar sobre a diferenciação da alegria e do prazer, da satisfação e a felicidade, que as pessoas às vezes confundem bastante. Então eu quero aqui falar para vocês que a alegria pode ser definida como uma emoção positiva capaz de produzir uma sensação agradável para os indivíduos que a sentem e também para os demais ao redor, que costumam ser contagiados pela simples observação de alegria em ação. Quem nunca vivenciou a sensação boa e revigorante de ser contagiado por um sorriso sincero ou por uma gargalhada espontânea? Então, a alegria é ali uma emoção momentânea. E ela faz um paralelo aqui bastante legal, que é: a alegria é instável e passageira, tal qual as nuvens que adoramos ver passar no céu. Ela dá umas outras definições, mas eu quero passar para a felicidade. A palavra felicidade vem do latim felix, que originalmente se referia a algo fértil, fecundo ou frutuoso. Dessa forma, a felicidade tem a ver com nossos dons, talentos fecundos, como os colocamos em prática para frutificarmos e darmos sentido à vida, e também como os utilizamos como fator de soma na vida do que nos cercam. Aí ela dá um exemplo da árvore. Uma árvore leva anos para crescer, amadurecer e produzir seus frutos, que irão alimentar diversos seres de diferentes espécies. A felicidade da árvore está em entregar o seu melhor, contribuindo para o ciclo da vida, seguindo as leis da natureza. E como seres humanos, nós também precisamos passar por um longo processo de aperfeiçoamento para cumprirmos nossa missão, na grande ciranda da vida, despertar para essa verdade e seguir na direção do bem-fazer, independente das circunstâncias. Isso constitui a única e verdadeira felicidade humana. Como diz a canção gravada por Marcelo Genesi, felicidade é questão de ser. Eu li umas boas passagens daqui, mas eu também pulei algumas para que a gente chegasse ali no entendimento mais compilado e também trouxesse aqui para vocês. Mas vale a pena a leitura de cada palavrinha, assim, sabe? Para que ela também possa explicar melhor para vocês e fazer ainda mais sentido naquilo que você deseja buscar. Ela também comenta aqui no livro sobre diversos estudos científicos
sobre satisfação pessoal e sentimentos de felicidade. E conta que as pessoas que acreditavam no que faziam e atribuíam sentido e propósito às suas vidas por meio de exercícios diários desses afazeres, é as que mais sentiam esses índices de felicidade, de satisfação pessoal e sentimentos de felicidade, tá? A doutora também fala sobre a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Suécia, são países frios, mas que possuem altos índices de felicidade, e ela comenta aqui por que é que isso acontece por lá. Também que para atingirmos a nossa felicidade autêntica é preciso ser mais e ter menos. E aí eu me recordo do livro que eu já conversei aqui no canal, esse vídeo já foi ao ar, que fala sobre dias perfeitos. Deem uma olhada para vocês conhecerem, porque cada momento que o personagem passa no filme nos mostra o nível de felicidade que ele vive. E a gente precisa aprender bastante com ele, viu? Ou então retomar a essência, retornar à essência. Porque muitas pessoas se esquecem, eu também esqueço. Muitas pessoas, sabe? Precisam voltar, retornar ao momento de vivenciar cada detalhe da vida. A doutora Ana também fala sobre a ditadura da felicidade. E se você é do tipo de pessoa que só vê felicidade no Natal ou Dia dos Namorados, talvez seja o momento de você repensar e rever a tua vida, sabe? Porque as pessoas mais felizes são aquelas que vivenciam aos pouquinhos, todo dia, esse amor, esse carinho, e consegue ali entender o que é felicidade, e não só de repente eternizar esse momento numa foto, embora a gente goste de fazer isso, né? Não tem problema de fazer isso, mas só fazer isso não garante a felicidade, porque muitas vezes você não está vivenciando aquilo, você só está registrando. E esse é um perigo até que a gente vive, porque eu mesma sendo criadora de conteúdo, e acredito que muita gente que faz esse tipo de trabalho hoje em dia precisa tomar cuidado para a gente não ficar só registrando momentos e esquecer de vivê-los. Outra coisa que ela fala que é bem legal é, você já ouviu falar sobre manada? Por exemplo, os elefantes ou qualquer outro animal, eles vivem em manada. Então, muitas vezes eles seguem um padrão pré-estabelecido. E nós não somos uma manada, a gente não é bicho. Ou a gente é um bicho humano. Enfim, nós não precisamos seguir tudo que as outras pessoas fazem ou falam, porque muitas vezes não é aquilo que vai nos fazer feliz e não combina com o nosso ritmo de vida. Ela fala sobre isso daqui. Então, é importante a gente analisar a nossa vida, analisar aquelas pessoas que estão vivendo em manada, e é muito fácil a gente seguir manada, né? Na internet é bem assim, que tá todo mundo fazendo, muitas vezes a gente vai lá e faz também. Não que os hypes, né? Que todo mundo tá falando nesse momento, vou falar também. A gente até pode fazer isso, mas é despertar essa consciência, que a gente não precisa só viver em torno dessa manada. Por exemplo, eu que falo aqui sobre livros, filmes, séries e qualquer assunto que me interesse e fale sobre relações humanas, muitas vezes a gente faz um conteúdo bem parecido com o de alguém que a gente ouviu falar, para seguir, né, essa manada, que, digamos assim. Mas tem coisas que eu trago aqui que poucas pessoas estão falando. E muitas pessoas não vão nem querer ouvir direito a princípio, porque não é algo que foi despertado o interesse genuíno delas, assim, de bate-pronto, sabe, que eu falo. Precisa ter paciência para consumir algum tipo de conteúdo que, na realidade, não é... Você não está habituado, você não foi estimulado a ouvir sobre esse assunto. E, às vezes, pode gerar até uma certa preguiça de pensar neste assunto. Mas não é que não vale a pena você parar e também pensar, bom, eu quero aprender um pouco mais ou ouvir um pouco mais desse assunto. A doutora Ana também nos traz um conhecimento mais teórico ali, digamos, sobre os nossos neurônios, os neurotransmissores,
como é que eles se comportam aqui dentro do nosso cérebro. Ela vai falar bastante sobre isso, sobre as emoções primárias, o medo, a raiva, a alegria e tantos outros que estão por ali, e como é que eles se conectam, e na ausência deles, o que é que acontece, como é que a gente gera dopamina, serotonina. Então, é muito importante ler cada uma dessas coisas que ela descreve para a gente poder compreender um pouquinho mais. Eu não sou especialista, então não vou nem me colocar aqui, tá, gente? Mas é muito legal a forma com que ela fala, é importante também o entendimento dos pensamentos e as funções vitais aqui que passam pelo nosso corpo, o nosso cérebro. Um destaque importante aqui é sobre a espiritualidade, a religiosidade. Então ela conta até lá atrás, sabe? Ela vai na história, vai buscar por que tem essa batalha entre a ciência e a espiritualidade. O que é espiritualidade, o que é religiosidade. Ela conta até um pouco sobre a Inquisição, as cruzadas que aconteceram, de vários filósofos e cientistas morrerem. Eu sou católica, ela fala um pouco também sobre a Igreja Católica, a participação da Igreja Católica nessa Inquisição, que morreu muita gente lá atrás. A gente precisa ter consciência que hoje pode ser que esteja muito melhor a forma com que a gente se relaciona com a nossa religião, para quem é católico aí, ou então de uma outra religião. Mas no passado também teve dificuldades, né? Também pessoas morreram por amor a Deus. E aí, gente, essa daí é uma história para dar e vender. Graças a Deus que eu cheguei nessa época, que não é tão fácil assim de compreensão, mas é muito mais fácil, não é mesmo? Hoje em dia a gente expressar a nossa fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade. E falando nisso, ela também traz um conceito sobre fé, espiritualidade e religiosidade, que parece que é a mesma coisa, mas não. Então, traz todo o entendimento aqui também. Dessas coisas que eu trouxe aqui, dos destaques, tá fazendo sentido para você alguma coisa daquilo que eu tô falando? Porque assim, gente, eu confesso que desta vez eu não escrevi nenhum roteiro, não escrevi assim exatamente aquilo que eu queria falar para vocês. Então eu estou buscando aqui entre os meus destaques mesmo, nesse exato momento, para trazer algumas conversas, gerar aqui alguns despertares de consciência para vocês também, porque foi o que aconteceu comigo. Tem hora que eu pego um livro e não gosto de fazer marcação, eu só gosto de ler assim, ó, do início ao fim, e pensando sobre isso, refletindo mesmo, isso me faz bem. Pra gente que cria conteúdo, muitas vezes, ou a gente lê tudo e vai anotando, tem gente que usa aqueles flags, né, para colocar no livro. Lógico que tudo isso é importante, mas eu gosto muito de pegar o livro e ler ali do começo ao fim. Então, eu peguei esse 70% do livro que eu li e não fiz nenhuma anotação. Só fui realmente fazendo os destaques aqui. Bom, também funciona como um flag, né? Eu fui anotando, para falar a verdade, mas destacando aqui no próprio Kindle. Ela também nos traz, gente, o valor de meditar, a importância disso. E a atenção plena. São coisas assim que eu amo também, sabe? Então, aquela meditação que não tem nada a ver com religião, que você pode fazer ali, observando a sua respiração, e a atenção plena que você faz no seu dia a dia, tanto ali fazendo a meditação, quanto você almoçando, ou estando em uma reunião com alguém, estando com a sua família, numa conversa, ou fazendo um exercício físico, você está ali, exatamente, sabe? Você está ali observando aquilo que você está fazendo, você está vivendo. Então, esse é um desafio para quem sente ansiedade. Eu sinto, então eu sempre estou ali buscando estar, sabe? Que é uma discussão aqui com o meu cérebro. Mas eu sempre busco ali estar. E muitas vezes eu estou até muito. Eu entro naquele foco que eu não vejo nada mais ao redor. Eu só vivo aquele momento mesmo. Então, a gente observar isso também é importante para a gente viver bem e ser feliz. Uma coisa que eu gostei bastante dela falar é sobre a malhação da felicidade. Assim como a gente precisa malhar algum músculo do nosso corpo humano, a felicidade também.
ela precisa ser prática voluntária e requer dedicação e consciência. Então veja isso também se você está fazendo alguma coisa para que você seja feliz. Porque se você não estiver fazendo, precisa fazer. É igual, às vezes eu fico um tempo sem fazer exercício físico, mas graças a Deus eu já sinto falta de fazer, então eu preciso retomar tudo isso e fazer, sabe? Não adianta, eu preciso ir buscar, eu preciso recomeçar se eu não tô bem, eu preciso recomeçar. Eu começo, vamos supor, se eu faço todo dia exercício físico, se eu estou um tempo sem fazer, eu começo por uma caminhada. Isso ela também fala, é legal, porque vai despertando essa vontade, essa necessidade em nós. Depois de tanta coisa boa que eu li nesse livro, ela ainda fala sobre as práticas para a gente ser feliz, porque talvez algumas pessoas tenham dúvidas ou não saibam por onde começar. Então ela fala várias coisas aqui, eu vou citar algumas, tá bom? Por exemplo, fazer um diário da gratidão, porque se você não é aquele tipo de pessoa que traz fácil a memória, é interessante que você escreva. Outra, valorize o que você tem de melhor. Muitas vezes a gente esquece, como eu disse. Cultive os bons pensamentos. É uma outra forma de você praticar e ser feliz. Pratique a gentileza. E tem várias outras formas que ela deixa aqui no livro pra gente, tá bom? E por que ser feliz, gente? Eu vou te contar uma coisa bem particular. Às vezes a gente não está num bom momento, às vezes a gente não está se sentindo bem, como por exemplo, por esses dias eu tive uma crise de ansiedade que foi se estendendo por vários dias. E a gente precisa lidar com isso, e muitas vezes a gente acha que isso nunca vai passar, que não tem jeito, que a gente está se sentindo mal, que a gente vai continuar assim, e não é verdade, as coisas passam. Pode parecer que não tem jeito, mas a verdade é que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, e olha só quem tá falando, hein? Eu não sou uma pessoa que lida muito bem com paciência. Às vezes, mentira, a gente vai melhorando a cada dia. E então é só preciso mesmo dar-se um tempo, sabe? E se recordar das coisas boas que a gente já fez quando a gente não estava em crise de ansiedade. E eu quis gravar esse vídeo nesses dias que realmente eu não estou bem, porque é uma realidade da vida, e isso não quer dizer que a gente não é feliz por conta de alguns episódios que acontecem na nossa vida, sabe? O todo é muito maior. Então, a gente precisa se recordar disso, senão a gente para. E muitas vezes, nessa época que eu não estou, às vezes, me sentindo bem, eu quero deixar as coisas, sabe? Eu falo, não, eu não tenho condições de continuar, eu vou parar. E aí é só eu pausar esse tempo que eu tô vivendo, respirar, resgatar tudo aquilo de bom na minha vida e eu volto, eu sempre volto. Então, desejo isso para vocês também, que esses dias ruins não sejam o seu todo, que a gente pode olhar cada coisinha e se recordar do quanto a vida é bela e que a gente pode voltar sempre a vivenciar esses momentos bons. Muito obrigada pela sua companhia de coração, viu? Um super abraço e até mais. Tchau. Seja feliz.